Você provavelmente já viu aquela figura icônica do rosto pálido cravejado de pregos, o Pinhead, o símbolo de Hellraiser. Mas você sabia que ele não foi feito para ser protagonista? Que os Cenobitas, esses seres macabros feitos de carne, aço e sofrimento, foram pensados para viver nas sombras, como coadjuvantes de um terror muito mais íntimo e humano. Pois é, quando o Clive Barker assumiu a direção de Hellraiser em 1987 ao lado do produtor Christopher Feig, a intenção era clara: manter esses seres como secundários e não transformá-los em personagens principais da franquia, como Michael Myers, Jason ou Freddy Krueger. Com seus corpos grotescos e um visual saído de um pesadelo, os Cenobitas não foram criados para vender pôsteres, mas mesmo assim, eles viraram ícones e venderam de fato. O problema? Ícones se transformam em rótulos e rótulos muitas vezes matam o conteúdo. O que antes era uma ideia perturbadora e filosófica virou repetição. Os Cenobitas passaram a ser invocados em sequência, filme após filme, como se fossem apenas um efeito visual ou um bordão de terror que ninguém mais entende direito. O Pinhead, o rosto mais famoso da franquia, foi ganhando protagonismo quase por acidente, e com isso, o que era para ser uma reflexão sobre dor, desejo e autodescoberta se transformou numa franquia com mais tropeços do que acertos. Ainda assim, o respeito à visão original do Baker e a interpretação assombrosa do Doug Bradley continua viva. Falar de Hellraiser hoje é como relembrar uma estrela do cinema que brilhou intensamente, mas sofreu um acidente terrível e nunca mais foi a mesma. O primeiro filme chocou o público e o segundo ousou expandir o universo com ambição. Mas a partir daí, o que seguiu foi uma sequência de tentativas frustradas. Hoje a gente vai entender como um conceito poderoso se perdeu no tempo e, o mais importante, resgatar a essência filosófica que fez Hellraiser ser único, ao menos nos seus 2 primeiros filmes. A gente vai decifrar o que realmente existia por trás da dor, do prazer e daquele enigmático quebra-cabeça chamado Configuração do Lamento. Mas antes, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, sobre o dilema dos Cenobitas, eles são demônios ou algo a mais? Parte do encanto e da confusão que envolve Hellraiser está justamente na natureza ambígua dos Cenobitas. Eles não se encaixam nos clichês comuns de terror. Não são fantasmas vingativos, palhaços macabros, nem assassinos mascarados. Eles não funcionam como metáforas óbvias sobre traumas ou vícios humanos. Em vez disso, são entidades que existem num plano completamente diferente, um lugar onde a dor e o prazer se fundem até se tornarem indistinguíveis. Tudo começa com a misteriosa caixa, a configuração do lamento, aqueles que buscam prazeres além da compreensão humana ou simplesmente têm o azar de se encontrar com ela e acabam liberando esses seres. Eles não aparecem por punição ou vingança, eles vêm porque foram chamados de fato, e quando eles chegam, levam seus convidados para uma dimensão onde o sofrimento é elevado a um estado transcendental. Mas aqui vem a grande questão: seriam eles demônios bíblicos? O Clive Barker, criador da saga, nunca imaginou eles assim. Eles não fazem parte de uma narrativa religiosa cristã. Pelo contrário, o próprio Barker sempre resistiu à ideia de moralidade entre céu e inferno. Os Cenobitas não vêm para punir os pecadores, e eles não são emissários do diabo, e sim embaixadores de experiências extremas. Eles operam um sistema que vai além da lógica humana. Com o passar das continuações, muita gente começou a ver os Cenobitas como meros demônios moralistas, criaturas que surgem do nada para julgar os pecadores. E essa distorção é consequência dos roteiros mais novos que quiseram encaixar o Hellraiser em uma lógica tradicional de bem e mal. Mas as obras do Barker, especialmente em Hellbound e na adaptação inicial, não tem essa dualidade estreita. O que ele propôs foi uma realidade onde dor e prazer fazem parte da mesma linguagem, onde o sofrimento é um território além da culpa ou da virtude. Os Cenobitas surgem porque alguém resolveu brincar com os limites da existência, não porque merecia punição. Com isso, a elegância perturbadora dos primeiros filmes se perdeu gradativamente nas sequências mais fracas. Os diretores tentaram transformar os Cenobitas em juízes, com discursos morais e vinganças simplistas, e acabaram
esvaziando o mistério e a ambiguidade que tornavam Hellraiser tão único. O verdadeiro terror de Hellraiser nunca foi apenas sobre monstros ou sangue, mas sim sobre a inquietante relação entre prazer, dor e identidade. O Clive Barker criou o Cenobita se inspirando em experiências que viu em clubes de BDSM, lugares onde o sofrimento físico se misturava ao êxtase, não por punição, mas por desejo. Ele entendeu que o corpo humano não é só um receptáculo de dor ou prazer, mas sim um palco onde essas sensações se confundem e se transformam. Em vez de demônios do inferno, os Cenobitas são emissários de uma dimensão onde os limites do corpo e da alma se dissolvem. Eles surgem como resposta a um desejo, o desejo de ir além. A configuração do lamento, o famoso cubo, não invoca o mal por acidente, mas sim porque alguém pediu, mesmo sem saber exatamente o que estava pedindo ali. Esse é o ponto central. Hellraiser nunca foi sobre castigar pecadores, e sim de mostrar o que acontece quando alguém desafia as fronteiras do possível, quando o desejo ultrapassa o que o corpo e a mente conseguem suportar. O Frank é a prova viva de onde essa busca por sensações extremas podem levar. Movido por uma obsessão insaciável, ele não quer redenção e nem respostas espirituais. Ele quer sentir mais, ele quer ultrapassar todos os limites da carne e da experiência. E ao resolver o enigma do cubo, ele não encontra prazer, mas uma realidade distorcida onde dor e êxtase são indistinguíveis. O que ele esperava como libertação se revela uma prisão de carne, ganchos e sofrimento eterno. A Julia, por outro lado, começa de forma muito mais terrena, presa em um casamento entediante. Ela revive em segredo a lembrança de um momento de paixão com Frank, mas quando ele retorna do seu tormento desfigurado e faminto, ela se transforma de esposa reprimida a cúmplice assassina. E o seu arco é um dos mais perturbadores da franquia, porque ela mata não por vingança, mas por amor, ou o que ela acredita ser amor, né? É o desejo de reviver algo que já se perdeu que empurra ela para a escuridão. A dinâmica entre o Frank e a Julia domina o núcleo emocional do primeiro Hellraiser. Eles não são apenas dois personagens movidos por desejo, são dois espelhos distorcidos um do outro. O Frank representa a busca implacável pelo prazer sem limites e sem pensar nas consequências. Já a Julia, ao se aliar a ele, mergulha fundo na sua própria escuridão, descobrindo que é capaz de matar em nome de uma paixão idealizada. E é isso que torna o horror humano de Hellraiser ainda mais impactante do que as próprias criaturas. Os Cenobitas, com toda a sua estética perturbadora, suas correntes e ganchos, operam sobre um conjunto claro de regras. Eles não perseguem à toa e não invadem casas aleatoriamente. Eles aparecem apenas quando são convocados. Já o Frank e a Julia, esses sim agem por impulso, por desejo e por egoísmo. A verdadeira monstruosidade está neles, não nos Cenobitas. O Frank é o tipo de vilão que vai além do típico assassino de filmes de terror. A sua regeneração grotesca, alimentada pelos corpos que a Julia entrega, transforma cada cena em uma mistura repulsiva de horror físico e degradação moral. Ele não sente culpa e não hesita em momento algum. O Frank é um parasita consumindo tudo ao seu redor: corpos, confiança e compaixão. E a Julia, cada vez mais envolvida, troca a sua antiga vida por uma existência feita de mentiras e sangue. A sua transformação de esposa insatisfeita a cúmplice de assassinatos é muito perturbadora. Com o tempo, ela se torna até mais assustadora que o Frank. Não porque é mais forte, mas porque abraça o mal com mais convicção. A relação dos dois transforma o filme num estudo de desejo corrompido. Enquanto os Cenobitas operam em uma lógica própria, o Frank e a Julia são movidos apenas por vontade. E isso, no fim, é o que torna Hellraiser tão inquietante. A ideia de que o horror mais verdadeiro pode estar nas escolhas humanas. Eventualmente, a figura do Pinhead se destaca não porque foi planejado assim, mas por limitações práticas. Os demais Cenobitas tinham maquiagens tão complexas que era difícil até para os atores falarem com clareza. O Doug Bradley, interpretando um Pinhead, acabou ganhando destaque e virou o rosto da franquia. Mas originalmente ele deveria estar entre os vários seres igualmente terríveis nos cantos escuros da narrativa. Com o tempo, o foco acabou mudando. O Frank e a Julia, que coexistem com os Cenobitas, passaram de protagonistas secundários a pilares do drama humano da história. A sofisticação filosófica do universo se diluiu em tramas mais lineares e previsíveis nas sequências mais novas. No fim, Hellraiser não oferece conforto nem solução rápida. Ele nos deixa diante de um espelho escuro, onde desejo, dor e identidade se misturam. O Pinhead se tornou o símbolo, mas a verdadeira monstruosidade está nos fragmentos humanos. No Frank, na Julia, no cubo que seduz quem quer ultrapassar os limites.
Agora eu tenho uma pergunta para você que está assistindo. Quando atravessamos os limites do prazer e da dor, o que sobra da gente? Seremos apenas ecos de um desejo mais profundo, vítimas dos nossos impulsos, deuses em busca de transcendência ou monstros aguardando o momento certo para despertar? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. E se você quiser apoiar ainda mais meu trabalho, vira membro aqui do canal. Além de você ter um selo especial em comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui na tela nos próximos vídeos e você ainda garante acesso antecipado a todo o conteúdo que eu for postando aqui pra vocês. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.